Muito boa tarde, estamos ao vivo com mais um episódio do MesaCast, um podcast MesaCast que veio para desafiar o convencional. Já pega sua pipoca ou seu lanchinho predileto e fica ligado porque hoje o bate-papo vai ser incrível. A partir de agora eu vou apresentar para vocês ela, Romilda de Souza, uma senhora magnífica, gente que é empresária, artista plástica e aos 80 anos decidiu escrever um livro afetivo chamado Da História ao Legado, Entendendo a Missão e Vivendo o Propósito. Sim. Isso, vamos conhecer essa mulher maravilhosa. Romilda, boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo ao nosso MesaCast. Eu que agradeço, Rose e Carol, né? E eu fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu estou num MesaCast, podcast, né? Mas eu estou feliz. E eu estou aqui à disposição de vocês. Que prazer ter a senhora aqui, dona Romilda. Pra gente, sim, foi um presente, né? Receber a senhora no nosso segundo episódio. A senhora que é uma mulher, além do óbvio, né? Uma mulher ativa, mentalmente, fisicamente, né? E, assim, eu já vou começar falando um pouquinho, assim, que a senhora me encantou em 10 minutos que a gente conversou quando se conheceu e me inspirou, né, com essa história do livro, né? Acho que a senhora ter essa iniciativa de escrever um livro para que as futuras gerações da sua família, né, conheçam a sua história, isso foi uma coisa, assim, que me deu um start. E a gente quer saber, assim, o que levou a senhora a escrever, como é que a senhora foi fazendo isso, né? Peraí, mas se a Carol me permite, eu quero começar, na verdade, antes de falarmos do livro propriamente dito, vamos conhecer um pouco mais a fundo a história da Romilda. Primeiro, Romilda como mulher, Romilda como esposa, mãe, Romilda como empresária, Romilda como artista plástica. E aí sim, com certeza falaremos minuciosamente do que tem ali, ó, dentro desse livro magnífico. Romilda, a tua história é tão bonita, e quem tiver o privilégio de ler esse livro vai conseguir entender o que estamos falando agora, que eu quero que tu conte para nossos telespectadores de onde veio essa força, essa garra que te fez construir tantas coisas ao longo da sua vida. Sabe, Rose, eu acho que assim, tudo vem da infância, né? Então eu tive uma infância muito feliz, com pais presentes, com os pais que a gente sentia mesmo o amor da família, com os pais que ensinavam que a gente, só com o olhar a gente já obedecia, porque entendia o que eles queriam falar, né? Eu sou daquela época que até a gente conversando, os pais conversando com outras pessoas adultas, a gente precisava sair de perto. Verdade. E aí com o olhar eles já tinham o domínio, né? E a gente saía. Então eu era uma criança muito feliz. Então era eu, minha irmã, depois veio um irmãozinho pequeno. E nisso nós tínhamos também duas tias, que uma tinha a minha idade e a outra a idade da minha irmã. Então a gente brincava muito. Eu lembro que a gente brincava que nós tínhamos um horário limite. Aí nós estudávamos geralmente de manhã e à tarde a gente falava assim, nós vamos brincar até o céu ficar cor-de-rosa. Que legal. Então era um quintal muito grande e a gente brincava de boneca, brincava de pique-pique, aquelas coisas da infância, né? De antigamente, que hoje a gente quase não vê isso, né? Verdade, infelizmente. Mas aí a gente via, quando o sol começava a ficar cor-de-rosa, era o nosso horário de voltar para casa para tomar banho. Né? E se passasse desse horário? Era 5 horas, 5 e meia, 6 horas, no máximo, né? Tinha que parar a nossa atividade ali e voltar para casa. Então foi uma infância muito feliz. E eu acho que a nossa base é a infância. Porque quando nós temos uma infância assim, com família estruturada, eu acho que a gente cria umas raízes mais fortes. Exatamente. Né? Então foi o que aconteceu comigo. Os seus pais, eles eram amorosos,
mas sabiam disciplinar quando necessário. Sim, disciplinavam. Eu lembro uma vez que quando eu ganhei minha primeira bicicleta, foi interessante. Eu era mais velha, né? Então eu ganhei a minha primeira bicicleta. E eu aprendi muito rápido a andar. Mas tinha que ser compartilhada. E essa bicicleta eu tinha que emprestar, né, para minha irmã e para minhas tias. E caiu muito, estragava a bicicleta, e eu ficava com ciúmes, né? Então eu pegava essa bicicleta e escondia, às vezes falava não. Mas um dia nós tínhamos assim um galinheiro muito grande lá em casa. Aí meu pai falou assim, ele me chamava de Mida. Falou assim, Mida, vai ali comprar um quilo de milho. Eu peguei a bicicleta, saí correndo, fui comprar um milho, né? Aí cheguei lá, voltei com o milho, com o troco, dei para ele, toda feliz. Aí ele falou assim, agora, Mida, se coloca ali no cantinho. Eu coloquei no chão. Não sabia para que era, achava que era para as galinhas, né? Aí ele disse, agora você vai ficar de castigo no milho. E eu falei, mas por quê? Né? Que loucura! Você foi comprar o seu próprio castigo? Foi. Uau! Aí Esse eu falei pai... assim, mas por quê? É para você aprender a dividir com a sua irmã, com as suas tias e com as amiguinhas também, a sua bicicleta. Né? Porque você não pode ser egoísta. Então tem que aprender a dividir as coisas com a gente. Então isso era uma base na família. Né? Meu pai não batia, né? Mas o castigo de vez em quando nós tínhamos. E esse foi o castigo que eu falei, eu me senti injustiçada. Seus pais já tinham uma visão muito diferente à época, né, Romilda? Porque Pois minha mãe, que tem quase a tua idade, conta as histórias, né, de quando elas eram crianças, né? Uma família grande, né, de 14 irmãos. Né? Então, assim, ela conta as histórias de quanto batia, assim, né? Que o pai batia, que a mãe batia. Então, assim, histórias bem, bem bravas, né? Então, assim, ele ter essa sabedoria, né? De ensinar, e aquilo foi uma coisa que eu aprendi para minha vida toda. Você não esquece até hoje? Não esqueço. Aprendi, e é interessante que a gente lembra, parece que a gente está vivendo aquele momento. Lembra, assim, até do cantinho, do lugar, da cozinha, né? Então foi muito interessante, mas a gente aprende com isso. E isso que dá raízes fortes pra gente. Uma coisa mais interessante que eu tô vendo, que ao falar dessa disciplina, que aliás eu achei o máximo, né? Não vou nem dar gargalhadas porque no momento não convém. Mas o que eu noto é que você fala disso com amorosidade. Você não lembra desse castigo, dessa disciplina com dor, né? Você entendeu realmente qual era o objetivo daquela disciplina. Teu pai queria te ensinar a dividir, compartilhar as coisas. Que infelizmente hoje em dia não tem muito isso, né? E aí você tem que... O que ele fez? Ele incutiu em você. Vai lá, fez você comprar o milho achando que fosse para as galinhas. Mas na verdade era para te disciplinar. Para disciplinar. Comprou o seu próprio castigo. Justamente. Mas foi bom. Muito bom. Serviu, né? Então, e eu continuar ensinando meus filhos também assim, com disciplina. Batendo não, nunca apanharam, mas a disciplina tinha que ter, né? Até hoje, às vezes os netos falam assim, você é brava. Eu falo assim, não, a gente não precisa ser bonzinho, a gente tem que ser correto. Então vocês têm que ser correto. E ensinar a fazer tudo com excelência, desde criança, desde pequenininho. Quando faz, tem que fazer bem feito, né? Ou seja, falar com amor, mas sem perder a seriedade, né? Sim. A gente vê hoje em dia, né, Romilda, assim, os pais também não batem mais, muitas famílias, né, já têm essa postura de não bater nos filhos, mas também não disciplinam, né? Sim. Eu acho que é muito difícil, né? Sim, bastante. A semana passada eu ainda vi, tinha 2 crianças que até foram lá em casa e outros também fora, né? Mas que são levados. A criança levada é bonito. Eu acho, porque é natural de uma criança, né? Agora, aquela criança que é respondona, aquela criança que fica agressiva, isso já é um reflexo que vem, talvez, da família. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, na educação dos filhos, né? E eu vejo que meus filhos também foram criados da maneira que eu fui criada. Com disciplina, mas com amor. A gente tem que ser bravo, mas sem perder a doçura. É verdade. Então, tem que ensinar os filhos dessa maneira, né?
E assim foi a minha infância. Então, nós mudamos muito, mudamos de São Paulo, morávamos em São Paulo, mudamos para o Rio, então teve muitos lugares que nós moramos. Meu pai mudava, ele gostava do comércio, mas teve uma época que ele não podia, foi trabalhar em outro ramo. Nós precisamos mudar muitas vezes, mas era bem interessante que eu lembro uma vez, meu pai tinha uns ônibus, né? Então ele fazia muita excursão, mas sempre levava os filhos. Então o lugar da minha mãe e o nosso, das crianças, né? Era cativo no ônibus, já era combinado nas excursões. Então a gente viajava bastante, a gente ia para muitos lugares, né? Então isso foi muito agradável, foi assim foi doce a minha infância. Ou seja, Romilda, pelo que você está falando, seus pais, além de criar vocês com amor, seriedade, sim, também tinha muita presença e comunicação, sim, o tempo todo. Sempre, sempre. Muita presença. E a gente respeitava muito. Tinha o respeito e tinha o carinho. Eu lembro que naquela época meu pai trabalhava bastante, numa fase, né, da nossa idade. Então ele chegava muito cansado. Então ele sentava numa cadeira, assim, para descansar, uma cadeira de balanço, para descansar. Aí eu e minha irmã saímos correndo, esquentava a água, né? Colocava sal dentro, para ele colocar os pés dentro, para descansar os pés. E meu pai gostava de cantar, sabe? Então ele ficava cantando, legal, e a gente com ele ali, né? Então era um momento, assim, prazeroso, para ele e para nós também, né? Isso foi muito bom. Que legal, não era aquela coisa, ai, meu pai tá chegando, lá vem o chato, né? Não. Vamos preparar a chegada dele. E é justamente que hoje eu vejo assim, a corrida de hoje em dia, muito trabalho, então os pais às vezes não se atentam muito para as crianças, né? E eu acho importante, então isso segue na nossa família, tanto para os filhos como para os netos, que hoje eu tenho os bisnetos, né? Assim, isso é muito importante, tem que estar junto, tem que estar orientando, tem que estar ensinando, tem que dar amor, eles têm que sentir esse prazer dentro de casa. E quão bom seria se os pais pudessem te escutar, né? Seguir aí a tua sugestão. Porque é muito comum sairmos para almoçar, né? E vemos ali uma família sentada juntos, mas cada um no seu aparelho de celular. Sim. Enquanto os pais estão olhando suas redes sociais, o filho está ali brincando. Enquanto, né, em meio a uma garfada e outra, que a mãe ou o pai leva a boca da criança, ele está lá assistindo um joguinho. Aí é o pai e a mãe que diga, mas se não for assim, ele não se comporta. Mas cadê a comunicação? Sim. Cadê aquela coisa de informar? Olha, nós vamos sair agora e naquele lugar você vai precisar se comportar e explicar os porquês. A criança, ela aprende quando você ensina com amor, dando exemplos, ela vai aprender. Sim. Não precisa dar a distração o tempo todo do celular para isentar da própria presença. Né? Eu vejo assim, olha, eu tive uma infância feliz, adolescência também, só que eu casei muito cedo. Quantos anos? Eu casei com 16 anos. Olha. Eu lembro, naquela época era comum, né? Era comum casar cedo, né? Verdade. Então eu lembro que eu comecei a namorar, foi assim, até engraçado, né? Eu tinha 15 anos e eu achava que eu devia trabalhar, que eu precisava trabalhar. E naquela época podia trabalhar com 14 anos, podia, né? Então eu falei assim, eu vou arrumar um emprego num laboratório, que não pegava o ônibus, mas não era tão longe da nossa casa. E aí eu comecei a trabalhar, e um dia eu estava resfriada, estava com febre. E naquela época eu tomava muita injeção, não é como hoje, que todo mundo tem medo de injeção, né? Aí eu falei assim, eu fui trabalhar, na volta, eu parei um ponto antes de chegar em casa, eu falei assim, eu vou descer na farmácia, eu vou comprar um remédio, vou tomar injeção. Aí eu cheguei na farmácia, eu ia fazer 15 anos. Aí eu desci na farmácia, né? E teve um rapazinho ali bonitinho, sabe? De olho verde. Olha só, né? Sabe? E eu pedi o remédio para ele, ele disse, não, tem que tomar injeção. Naquele tempo eu tomava uma injeção de óleo, uma injeção verde de óleo, né? Que era para gripe. Tem que tomar injeção e leva o remedinho para tomar em gotas e amanhã volta para tomar de novo, né? E eu me encantei, né?
com ele. E aí eu falei assim, vou tomar injeção. Tomei injeção. Aí tomei injeção e falei assim, agora amanhã volto de novo. E aí naquele momento você conta pra gente aí, você se apaixonou pelo farmacêutico. É quando você olha assim, vê aquelas estrelinhas. Deu aquele tchan. Borboletas no estômago. É. Que lindo. Aí eu falei, e no outro dia, eu falei assim, eu vou voltar, vou tomar injeção de novo, né? Então eu voltei no outro dia, quando ia chegando perto da farmácia, aí deu uma chuva assim, aquela chuva de granizo muito forte. E eu falei assim, como é que eu vou descer, né? Mas aí quando eu olhei que eu ia descendo, ele já sabia que eu ia descer ali, que eu falei que eu ia tomar injeção. Já estava com guarda-chuva Olha, quase na porta da farmácia, né? Aí eu apaixonei. Apaixonei. E foi muito rápido, porque aí eu tinha um tio que morava com a gente, um pouquinho mais velho que a gente, né? E falou assim, olha, eu vi você conversando com aquele rapaz ali, você tem que, se for para namorar, tem que namorar em casa, eu vou falar com teu pai, né? E meu pai viajando. Aí eu vou falar com teu pai, e eu falei assim, bem, como é que eu vou fazer agora, né? Aí passou uns dias, eu voltei lá perto da farmácia de novo, né? E comecei a conversar com ele na esquina, passou meu tio de novo, aí ameaça outra vez. Eu sei que não passou um mês, eu ia fazer 15 anos, aí ele falou assim, eu vou lá falar com teu pai. Aí no dia que eu fiz 15 anos, ele chegou lá para falar com meu pai. Né? Cavalheiro e decidido, não é mesmo? Homens aprendam. Aí ele foi lá falar com meu pai, né? Eu sei que foi muito rápido. Aí meu pai já falou tudo, olha, 3 meses para namorar, 3 meses para se conhecer, 1 ano para casar. Aí eu casei com 16 anos. Seu pai foi Comecei muito cedo minha vida de casado, né? E como que era o namoro naquela época contigo, por exemplo? Conta aí pra gente. O namoro é diferente de hoje, né? Tinha limites. Namorava na quarta e no domingo. Opa, só isso? Em casa. Não podia sair. Aí nós tínhamos assim, a minha mãe tinha uma máquina de costura na sala. Aí era uma cadeira dele de um lado e a minha do outro. Você tava brincando? Máquina de costura no meio, daquelas que máquina de costura grande. Era um de cada lado. Pra pegar na mão tinha que esticar o braço, assim, então? Não pegava. Não pegava na mão? Não, só conversava, ria, conversava. E falava tchau na hora de ir embora. Na época da minha mãe já era um pouquinho diferente. Ela dizia que podia pegar na mão, pelo menos isso. Não, meu pai falou assim, olha, só pode pegar do braço se for sair com a gente e for atravessar a rua. Aí ele podia pegar no meu braço para atravessar a rua. Era assim, né? Tinha que casar, né? E você sabe que esses namoros, quando é um namoro assim rápido, que tem mais cobrança, casa mais cedo. Se não fica namorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes nem casa, né? Fica muito tempo, porque é muito solto. É verdade. Então, quando é um assim mais preso, eu acho que dá mais vontade de casar. Isso é verdade, né? Aí eu acho que ele pensou, Romilda, vamos tirar essa máquina de costura da nossa frente, vamos casar. Do nosso meio, quer dizer, vamos casar. E aí casou. Aí casou, e depois vieram os filhos muito rápido, né? Aí tive logo o primeiro filho, segundo filho, o terceiro filho, a diferença é pouca, menos de 2 anos de um para o outro. Então era uma vida muito corrida, muito difícil, que tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar das crianças, aquele varal cheio de fralda, que não tinha fralda descartável na época. Então era muito trabalho, né? E as crianças foram crescendo ali junto conosco. Depois, meu marido trabalhava em farmácia, e abrimos uma farmácia pequena, e ele começou a ter problemas dentro da farmácia, e eu achei que eu devia começar a trabalhar também, porque eu vi coisas que estavam erradas ali e eu precisava trabalhar. Foi daí que veio o tino empresarial? Foi aí que começou, né? Eu era bem jovenzinha, e eu comecei, e aí não parei mais, né? Porque eu comecei, o salário do trabalho vai aumentando. Depois disso, a gente morava em São Paulo, mudamos para Rondônia, e meus pais mudaram para Rondônia. Aí nós fomos também com essa farmacinha para Rondônia, e ali foi crescendo. E a farmácia ficou grande, e a gente trabalhando, e os filhos começaram a trabalhar muito cedo conosco, né? Os filhos já, 11 anos, já viviam dentro da farmácia. Mas aí eles começaram muito cedo, já foi para o caixa, já foi começar a atender,
e começou a trabalhar muito cedo, com 12 anos, eles já estavam na farmácia também conosco. E a farmácia foi crescendo, aí montamos uma farmácia, depois mais uma, e foi crescendo. Império de farmácias. E tem as farmácias e farmácias grandes. Então trabalhamos muito. Né? Nós criamos raízes de negócios em Rondônia. Quantos anos vocês moraram lá? Eu morei em Rondônia mais de 40 anos. Nossa. Praticamente a vida inteira, quase. Interessante, a gente morava em Rondônia, mas eu comecei a vir para o Balneário Camboriú quando o meu filho mais velho, Carmen, casou muito cedo, casou com 18 anos. Seguindo o ritmo da mãe. Seguindo o ritmo. E quando ele casou, nós viemos para cá. Interessante que nós chegamos aqui, nós ficamos encantados, porque a gente morava lá, não tem praia, né? Muito calor, aqui com praia. Aí nós chegamos aqui para conhecer, por acaso, que a gente nem vinha para cá, foi por acaso. Aí chegamos aqui e já compramos um apartamento. Olha só. Ficamos uma semana. Já compramos um apartamento aqui. Isso tem mais de 40 anos, 44 anos. Quase fundaram o balneário. 44 anos. E de lá a gente vinha sempre, né? Agora morando mesmo, eu estou aqui há 13 anos. E devia ser uma bela de uma viagem de Rondônia para Balneário, né? Porque eu morei em Belém do Pará. Sim. Eu morei em Belém do Pará em 2003 a 2006. E nessa época já não tinha voo direto para São Paulo, né? Tudo passava... Tinha ônibus mesmo? Não, tinha de avião, né? Tinha. Mas todos os aviões faziam parada em Brasília, né? Imagino que vocês também faziam para vir para cá, né? A primeira vez que eu fui para Porto Velho, eu fui até Cuiabá. Aí tivemos que dormir em Cuiabá para ir outro dia para Rondônia, porque não tinha direto. E depois o meu marido gostava muito de viajar de carro, então nós íamos de carro. Nossa. Mas eram 4 dias de viagem. Aí ia parando, né? Estrada. Viajava durante o dia, descansava à noite. Então nós vimos todos os anos para cá, ou no meio do ano, e vinha sempre, né? E os filhos foram crescendo nesse ritmo de trabalho também, junto com a gente, né? Aí a gente foi fazendo um patrimônio lá, em Rondônia. Criamos raízes lá. Tanto é que eu tenho meu filho que ainda mora lá. Né? O seu mais velho? O meu mais velho mora lá. Ele está sempre aqui, né? Mas mora lá. E também o que eu tenho é praticamente lá. Então eu vou lá de vez em quando também, porque ali tem as raízes do nosso trabalho, né? Romilda, como tu conseguia conciliar tudo isso? Você contou que teve um filho ali, um atrás do outro, né? Sim. Pequenos espaços. Aí tinha que ajudar o seu marido nas farmácias, porque começou a crescer, e tem mais de uma. Olha, a farmácia foi... No começo era difícil, porque minhas crianças eram pequenininhas, né? Então eu precisava de alguém para me ajudar. E quando a gente morava em São Paulo ainda, uma vez a minha mãe tinha uma comadre que tinha uma mocinha de 15 anos. E essa comadre pediu para trazer a filha para São Paulo, para trabalhar. Então eu falei assim, bem, tá na hora, vai ficar comigo, né? Aí foi quando ela começou a me ajudar e eu comecei a trabalhar na farmácia. Aí depois fomos logo em seguida para Porto Velho, e lá como as farmácias foram crescendo, tinha que arrumar empregada. Aí eu tinha pessoas trabalhando comigo. E depois meu marido gostava muito de construir. Então ele construía uma casa enorme. Não era casa pequena, era casa enorme. Sempre foi casa muito grande. Casa sempre foi muito cheia. Então era casa grande. Aí ele terminava de construir, a gente arrumava, tudo mudava para aquela casa. Aí ele começava a construir outra. Né? Construía outra, levava uns 2 anos assim para construir uma maior ainda. E aí eu tinha sempre lá, era mais fácil de arrumar uma pessoa para trabalhar com a gente, né? Então nós tínhamos uma empregada ou 2, ou até mais às vezes, porque às vezes as casas foram ficando muito grandes, porque a nossa casa sempre foi muito cheia. Então nós temos o hábito de juntar todo mundo, de agregar, sabe? Eu sou agregadora, eu gosto de casa cheia. Isso é maravilhoso. Eu gosto de mesa farta.
Então, quem está lá em casa, acha que a mesa nunca desarruma. Porque aí os filhos foram casando também, e eu fui ensinando os hábitos para as minhas noras, que também eram bem novinhas, né, na época, que casaram. Então, eu falei assim, olha, a amizade é importante na vida da gente. Super. Então, família e amigos. Então, como lá em Rondônia, praticamente uma casa que ele fez, quando nós chegamos, lá é muito calor, e não tinha casa com piscina. Aí fez uma piscina enorme. Então a casa era cheia de amigos. Domingo era o dia inteiro, então era churrasco o dia inteiro, era comida o dia inteiro, porque eram gente demais, né? Então eu sempre tive casa assim com 10 pessoas agregados, né? 10, 15 pessoas, às vezes mais. Então até hoje eu tenho esse costume. Te ouvindo falar isso, eu vou lembrando da minha. Eu também venho de uma família muito grande e até hoje meus irmãos são assim. Tem esse costume de, quando vamos à casa deles, você tem que comer até não aguentar mais. Se você não comer, fala, ué, mas não gostou? Quer que eu pegue outra coisa? E fica tentando te agradar. Aí se você vai visitar outro no mesmo dia, danou-se. Você tem que ficar 2 dias sem comer para visitá-los, né? Eu sinto falta, porque eles moram todos em São Paulo, eu tô aqui, né, sozinha. Aí nessa parte de se juntar, de fazer a comilança, reunião em família, churrasco, eventos, dá uma saudade danada. Sim, mas eu faço sempre. Por isso que eu sempre gostei de casa grande, sabe? De um espaço grande. Porque, inclusive, a minha neta, uma que casou, tá com 2 anos e pouco, ela começou a namorar o rapaz chegava em casa, estava a mesa colocada no café da manhã. Aí já estava do almoço, aí já estava do café da tarde, aí já estava do jantar. Se vocês comem o dia inteiro, eles têm aquilo, porque a mesa está sempre arrumada, né? E isso mesmo que eu passei para minhas noras também. Você mesa sempre arrumada. Mesa bonita, para casa. Não é para os visitantes. Para os de casa mesmo, uma mesa bem arrumada, uma mesa bonita, uma comida bem feita, um prato arrumado, nada de panela na mesa, que eu nunca gostei. Então, mesa posta mesmo, sempre foi isso, né? Então, meus filhos cresceram desse jeito, já passamos isso para os netos, né? Que eu já tenho 5 netos casados, né? Eles aprenderam direitinho? Quando você vai lá visitá-los, eles montam a mesa para ti? Aprenderam. Né? E já estou passando para os bisnetos, né? Porque eu já tenho bisneta com 20 anos. Olha. Né? Já tem uma moça, já está estudando medicina, né? Então eu vejo que nós somos uma família equilibrada, né? E somos felizes, né? E eu sempre falo, a casa tem que estar, uma vez por semana, nós temos que nos reunir. Sempre. Quando eu morava em Rondônia, eu falava, é o sábado da avó. Então era todos em casa. Era o sábado da avó, passava o dia inteiro, já almoçava, ficava à tarde, saímos de noite. Era o sábado da avó e todos reunidos. Tanto os filhos, netos, bisnetos e agregados, que vinha muita gente junto. E aqui continua a mesma coisa. Toda semana os que estão aqui têm que reunir. Ou seja, estão criando memórias, né, Romilda? Porque é isso que vai ficar né, de você incutido neles. Não só nos seus filhos, mas nos seus netos, nos seus bisnetos, tataranetos que vierem. São essas memórias. Vão lembrar, olha como eles chamam de vó-mida, não é? Vó-mida. Lembra que a vó-mida fazia? Lembra que a vó-mida falava? Não, até hoje, né? Qual que é a comida predileta de vocês? Eu vejo que mesmo quando eu resolvi escrever o livro, eu preciso colocar 3 receitas que faz parte da família. Então, quando chego, já quero. Vovó, faz isso, vovó, faz aquilo, né? Então, já é da família, né? Tem o rocambole salgado, né? Que é para todos. Agora mesmo, eles vieram. Meu Deus, eu tive que fazer logo de 3 quilos de farinha. Muita coisa, não é de pouco. Muita coisa, né? O bolo também, que é tradicional, para o café da tarde, né? Temos o café em casa, 5 horas da tarde, é sagrado. Ai, acho que vamos bater lá, então. Às 5 horas da tarde, né? Todos os dias. O café da tarde é sagrado. Né? E continua com eles, né? Então, quando chegam, já querem isso, né? E o pão de mel, que é tradicional. Tem que ter o pão de mel. É tradicional. Será que faz? Esse eu já tive o privilégio de experimentar. Muito bom, muito bom. Ô, dona Romilda, hoje a gente vê, né, eu tenho um filho de 8 anos, né? Sim. E muitas amigas também que vivem essa fase, né?
Então, de trabalhar e de ser esposa, cuidar da casa, criar os filhos. Eu confesso à senhora que antes de me mudar para Balneário Camboriú, eu estava literalmente vivendo no automático, né? Sim. Aqui eu tive um momento de parada e de rever as coisas, né? E de ter um momento de autoconhecimento, Sim. literalmente, né? Mas tal como eu vejo muito as pessoas viverem no automático. Sim, né? sim. Então, aquela coisa que a vida vai passando e anos e as crianças vão crescendo. O que a senhora diz pra gente, assim, dessa nossa geração que vive no automático, aquela autocobrança o tempo todo, né? O que a senhora fala pra gente, assim, da tua experiência? Isso já é um caminho sem volta, né? Vivendo automático, todo mundo correndo muito. Mas eu acho interessante você ter, pelo menos um dia na semana, tem que ter um momento com os filhos. Tem que ter um momento para sair, para passear, para conversar, para sair da rotina. Isso é necessário. Então, às vezes a gente vai adiando isso, vai postergando, mas é necessário. É um tempo de conversa, né? Uhum. Porque mesmo às vezes os filhos ficam assim no automático, porque os pais também já estão no automático, né? Sem dúvida. Então, isso cabe aos pais verificar tudo isso. Porque nós passamos a nossa essência para os nossos filhos. Sem dúvida. Né? É verdade. Então, eu penso assim, a nossa vida tem que ter começo, meio e fim. Então, nós sabemos que começar é fácil. Mas nós temos que reservar esse meio justamente para ver o que é importante para o amanhã. Então, os filhos crescem, os filhos vão casar, os filhos vão morar em outros lugares, mas essa afetividade não pode perder. Esse carinho não pode perder. Eles têm que saber, porque, olha, eu falo muito na palavra de Deus, sabe? Uhum. Então, a palavra de Deus me ensina muito, porque eu tive muitas desavenças dentro de casa, muitos problemas, às vezes a gente tem coisas que ferem, né? Mas a palavra de Deus nos ajuda. Então eu tive um hábito muito cedo não. Depois de algum sofrimento, de algumas brigas mesmo, entre marido e mulher, que sempre tem, sempre nem vai ter, sempre são flores, tem espinho que fere muito também, né? Sem dúvida. E às vezes não só nós somos feridos, como também nós ferimos. Sim, Então, teve momentos que eu precisei, às vezes, parar e buscar mais as coisas de Deus. Eu sempre fui muito ligada às coisas do Senhor. Aí eu queria ler a Bíblia desde criança, naquele tempo não lia, tive dificuldade. Comecei a ler depois que os filhos já estavam maiorzinhos, que eu comprei uma enciclopédia e veio uma Bíblia grande, uma Barça naquela época, né? Aí veio uma Bíblia grande, ali eu comecei a ler a Bíblia. E eu lendo a Bíblia, eu comecei a fazer um diário. Olha sabe? só. Então, coisas que eram muito difíceis no dia a dia, tanto do trabalho, quanto com o marido, que às vezes tem coisas que é bem difícil da gente suportar. Eu conversava com Deus. A senhora escrevendo. Escrevia. Sua forma de desabafar, então, de acalmar o coração. Eu tinha um diário espiritual, não colocava nome de ninguém. Mas eu contava os meus sentimentos para Deus. Olha. Às vezes eu não tinha com quem conversar, né? Então eu não queria levar os meus problemas para outras pessoas e nem para meus pais. Nunca levei nenhum problema, nenhuma situação para meus pais. Então eu escrevia. Então eu tenho cadernos e mais cadernos. Perdi muitos, como muitas mudanças que nós fizemos. Então eu perdi alguns cadernos, mas eu tenho caderno desde 79 que eu fazia. Nossa! Então, são muitos dias. Até o meu marido falecer, eu fazia diariamente. Depois que meu marido faleceu, as coisas... A gente se acalma um pouco mais. Aí eu já parei de trabalhar também, na época. Né? Os filhos continuaram. E aí, hoje eu ainda escrevo, mas eu escrevo assim esporadicamente. Ou quando eu estou muito feliz, ou quando eu estou muito triste. Quando eu estou triste, eu converso com Deus, aí eu escrevo de novo. A senhora está viúva há quantos anos, dona Romilda? Olha, eu fiquei viúva em 2001. Há muitos anos já. Então já faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo, mas eu nunca morei sozinha. Aí depois que eu fiquei viúva,
minha filha e o meu genro e a neta foram morar comigo. Olha, Pra fazer apoio emocional. né? Aí, depois minha filha faleceu, né? Ficou doente, faleceu. O genro mudou, aí a neta casou. Aí veio outro filho, veio lá de Porto Velho, de Rondônia, né? Que nós moramos juntos hoje, o filho, a nora e os 2 netos, né? Que ainda moram comigo. Então eu nunca fiquei só. Eu não gosto de solidão. Sério. Não gosto. Eu gosto de casa cheia. Né? E ao total, quantos anos você pôde conviver com o seu marido? Olha, eu fiquei casada há 39 anos. Foi bastante tempo. Bastante tempo. Uma vida inteira. Qual o segredo disso para tantos anos de casamento? Como você disse, com altos e baixos, né? Com os desafios que são bem normais. Eu coloquei aqui no papel, deixa eu te mostrar, um versículo, quando eu estava muito atribulada, aí eu colocava lá, olha, 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Né? Então a gente tem que vencer essa angústia. Perplexo, mas não desanimado, desanimar nunca. Perseguido, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então isso daqui foi um lema assim, da minha vida. Eu falei assim, a gente pode superar qualquer circunstância. Né? A questão do perdão. Né? Teve muitas coisas no casamento que a gente tem que perdoar. Né? Hoje eu vejo assim, muitas separações, porque um já não suporta mais o que o outro faz, o que o outro fala. Qualquer problema já acha que é muito pesado. E a pessoa esquece de perdoar. E eu acho que o perdão, principalmente dentro do casamento, dentro da família, é uma coisa tão necessária. Porque quando você perdoa, você se alivia. Você escolhe. Eu quero ser feliz. Eu preciso perdoar. Eu não posso carregar esse peso a vida toda. Então a gente perdoa. Quando a gente perdoa, vem um alívio, a gente suporta. Não é que a gente esquece os problemas, não esquece, mas ameniza os problemas. E a gente se sente mais leve. Então o perdão é necessário. Né? Então eu acho que mesmo a gente, sempre nós somos feridos, mas a gente também fere. Né? Muitas vezes com palavras, com agressividade, ou tem as pessoas com mais estupidez até do que outras, né? Mas é necessário perdão. Então esse é o segredo para o casamento. Que bacana. Eu acho que é perdoar, perdoar e perdoar. Perdoar. Exatamente, como você tinha dito antes, os dois são imperfeitos. Os dois falham. E aí, se eu quero ser perdoada, por que eu não vou perdoar também? Porque só eu quero que o outro encare ou suporte a minha bagagem. Por que eu não posso suportar a bagagem do outro? Sim. Hoje nós vemos, é muito comum, né, divórcios por qualquer motivo, motivos banais. E quando você vai perguntar por que não deu certo, a resposta é incompatibilidade de gênero. É tão triste escutar isso, ou seja, as pessoas estão trocando, né, ou de marido ou de mulher, como se troca de roupa. Pois é. Né, ou trocando de aparelho de celular. Não esquece de olhar para o outro com empatia e pensar, não, isso aqui é uma pessoa, é um ser humano. Eu vejo, Rose, isso daí é como eu falo assim, é a vida, começo, meio e fim. Esse é o meio, né? Se a gente não perdoar, como é que vai ser o fim? Pois então. Como que nós vamos chegar lá na frente? Como vai chegar na minha idade, por exemplo? Eu falo assim, eu vivo com qualidade de vida. Eu vivo. Né? Porque eu sempre perdoei. Eu nunca guardei nada, eu sempre perdoei. E que qualidade de vida? Tá aí, gente. Olha só, foca nela ali. É qualidade de vida. É sempre buscando aprender, né? Eu gosto de fazer cursos, eu estou sempre ativa em cursos. Né? Já fiz muitos cursos, eu gosto de pintar. Então, a hora que eu tô mais livre também, assim, não muito atarefada, eu gosto de pintar, é ali que nas cores, no pincel, que a gente traz alívio também. Então, já fiz exposições, já pinto há muitos anos já, então é uma coisa que a gente precisa fazer, né? E isso que eu quero ensinar para meus filhos já aprenderam.
a gente já cuida também um pouco mais dos netos, que a gente orienta que está mais próximo. Os bisnetos já é outra geração, mais distante, né? Mas a palavra de Deus diz que até a nossa 1000ª geração vai ser abençoada. Sim. Né? Mas vai ser abençoada se nós obedecermos. Daqueles que me buscam, né? Que me amam, que me obedecem. Então, o que eu quero passar? Eu já estou na 4ª geração. Então, eu passei para os meus filhos, para os meus netos, que estou passando para os meus bisnetos, né? E o meu desejo é que eles passem para os filhos, e os filhos, e os filhos. E continuem. É uma geração. Então, por isso que eu acho muito importante a gente ler a Bíblia. Sabe? Sim. Porque a Bíblia, a gente tem base. A gente lê tantos livros, a gente estuda tantas coisas, mas não lê a Bíblia. Porque se a gente pegar uma Bíblia, vamos supor, não precisa nem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, se olhar, são poucas páginas. Mas se aquilo, se você começa a ler, aquilo fica gravado na sua memória, está lá no seu computador. Sim. Sim. Na hora que você precisa, ele vem à tona, você lembra. Aí você perdoa, você aceita, você fica mais sensível, você fica mais amorosa, você fica mais obediente, né, à palavra de Deus pelo conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra. Né? Por isso que eu digo, gente, vamos ler a Bíblia. É o nosso maior manual de instrução para a vida, então verdade. É necessário. De todos os outros livros, e eu eu sempre gostei muito de fazer isso, estudei teologia, eu sempre fui buscando na palavra, e eu preciso estudar teologia, porque eu gosto de ler a Bíblia, né? Aí fiz teologia também, comecei a trabalhar com aconselhamento, então eu vejo que nos aconselhamentos, a necessidade principalmente do perdão. Porque o perdão, você sofre muito mais do que aquele que você não perdoa. Porque você está guardando uma mágoa, um ressentimento, está te fazendo mal, está te trazendo doença, está tirando sossego. Então perdoa. Né? Deixa a pessoa viver a vida, libera ele também no mundo espiritual, né? É o que nós precisamos, liberar no mundo espiritual e ser feliz. Né? Então isso é qualidade de vida. Aí você chega numa maturidade, que é lá no fim, assim, valeu a pena viver, valeu a pena ensinar, valeu a pena perdoar. Muito bem. Então essa é a nossa vida, né? A fé ela é tão importante que até a neurociência afirma isso. E a gente fala assim, sabe, a fé. A fé é acreditar em Deus é fácil. Isso. Que Ele criou o mundo é fácil, né? Mas a fé geralmente você colocar em prática na sua vida. Acreditar, é possível. Aí que está a questão. É possível, né? E Jesus suportou? Eu também suporto, por que não? Né? Por isso que eu venho e falo assim, meu Deus, eu tenho uma vida praticamente resolvida. Se eu falar muitos anos, minha vida é uma vida resolvida, né? Porque a pessoa que não tem mágoa, não tem rancor, que perdoa, tem que ser feliz. É por isso que você está aí aos 80 anos, fisicamente super bem, graças a Deus, né? Nem parece ter 80 anos, gente, nós estamos aqui olhando para ela, né, Carol? Mas onde tem 80 anos aí? E você vai viver muito mais por conta disso, dessa leveza, dessa doçura que você carrega no coração. E essa história bonita que você nos contou, dá vontade de passar horas a fio aqui. Pois é, e aproveitar, viajar, né? Viaja, tem amigos, viaja, né? Eu tenho viajado bastante, então eu não perco essa oportunidade. E eu sempre falo, sabe, eu não faço projetos, não faço. Eu sempre falo que eu ando nas asas do Espírito. Deus me proporciona tanta coisa boa, me surpreende com tantas coisas boas, que eu não me programo. As coisas aparecem, às vezes é para o mês que vem, vamos fazer uma viagem, vai, e junta as amigas e faz, né? Então, essa é a minha vida. Por isso que eu resolvi escrever um livro, sabe? Eu falei assim, eu tenho que contar para os meus filhos, para os meus netos. Meus filhos conhecem,
eu acho que até algumas coisas, pode ser que tenha alguma surpresinha que eles não conheciam tanto, que eu sempre preservei eles, sabe? Mesmo em brigas na família, algumas situações, eu preservava os filhos. Então, muitas vezes a gente tem que se renunciar, né? Para ser feliz. Nem sempre a gente fala assim, eu tenho razão de tudo, né? E aí eu escrevi um livro justamente para isso, para contar um pouco, não só para ele, como para amigos, né? Para pessoas que às vezes sofrem tanto porque vai assim, meu Deus, está faltando alguma coisa que eu não aprendi ou que eu não estou acertando, né? Então nós temos que aprender tudo isso, nós temos que aprender com pessoas, falar assim, sempre a gente tem que andar com aqueles que a gente vê que é feliz, que pelo menos que transmite uma alegria. Né? Romilda, qual seria a maior lição que você gostaria que as pessoas que lerão o teu livro absorva da leitura? Olha, eu sempre coloquei, no meu livro, eu coloquei o título, né? Da história ao legado. Vou mostrar ali na câmera. É a minha história, né? E aí eu coloquei assim, entendendo a missão e vivendo o propósito. Entendendo uma missão. Eu tinha que entender uma missão no meu casamento. Né? Como na palavra de Deus fala que as gerações vão ser abençoadas, eu não podia acabar com um casamento, mesmo com situações difíceis, situação de adultério, com tantas coisas assim, eu tinha uma missão. Eu tinha que passar uma missão que eu recebi dos meus pais, uma vida equilibrada, para os meus filhos. Então essa foi a missão. Minha missão foi isso. Era a minha família, eu tinha que cuidar. Era o meu trabalho, eram as farmácias que eu tinha que fazer com excelência. Eu tinha que passar para os meus filhos. Então hoje eu vejo eles bem-sucedidos, eles trabalhando, porque tiveram base, né? E vivendo o propósito. O propósito sempre é de Deus. É o melhor. Que a vontade de Deus, a gente sabe que é boa, é agradável e é perfeita. Essa é a vontade de Deus. Isso é o propósito de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente atrapalha, né? No meio da vida, assim, a gente corta o que não deveria, não perdoa o que precisava perdoar, né? Achando que vai resolver com uma outra situação. E às vezes a gente tem que entender a nossa missão e resolver. Né? Eu, por exemplo, eu não sou de problemas, eu sou de resolver, sabe? Eu sou de solução. Então, quando tem problemas, qualquer problema, assim, qual é a solução para isso? Vamos dar uma solução. Então, vamos resolver essa situação. Quanta sabedoria. Então, isso é que eu escrevi no livro. Uma vida equilibrada, uma vida resolvida, uma vida onde que eu posso falar, minha casa é um pedacinho do céu. Eu considero isso, né? Os meus filhos sempre juntos, a família sempre unida, né? Então eu vejo que a gente, quando chega em algum lugar, é bem recebido, porque nós também gostamos de receber bem, né? Dona Romilda, assim, ó, eu tenho certeza que os nossos telespectadores aqui ficaram tão encantados com a senhora quanto eu fiquei quando te conheci a primeira vez e mais ainda agora, depois dessa nossa conversa. Assim, falando em propósito de vida, né, quando a senhora falou ali, eu sou uma mulher resolvida, sou feliz, né, o propósito da gente é ser feliz, a realidade é essa, né, e assim, que bom, né, que a senhora enxergou isso, compartilhou tudo isso com a gente, né, com as pessoas que estão aqui assistindo. Olha, meu coração, assim, tá até acelerado para falar isso para a senhora, assim, de tão... E a família da senhora, assim, as futuras gerações, né? Que presente maravilhoso, né? Que presente. Porque vai ser a forma que, assim, quando a senhora não estiver mais aqui, né? De ensinar, né? As pessoas que vão vir, né? Tudo isso que a senhora falou aqui pra gente e os familiares, os filhos, os netos, os bisnetos que a senhora teve oportunidade de conviver e ensinar pessoalmente, né? Os que virão depois, tá aqui, ó. Isso é um presente vejo, maravilhoso. Assim, tantas pessoas que já receberam o livro agora, esses dias, e tem me mandado mensagem, meu Deus, eu tô aprendendo. Eu falo assim, mas isso é a nossa finalidade, é saber viver. É aprender a viver. Viver com qualidade, viver assim, com alegria, com satisfação, né? Fala assim, minha vida valeu a pena. Verdade.
tivemos o privilégio de ler e ficamos muito encantados. Então fica a sugestão aí para vocês, telespectadores, ler também esse livro. Nossa, o papo tá tão gostoso que a hora simplesmente voou. Podemos começar novamente? Então, meu cinegrafista está me mandando olhar para essa câmera aqui. Então, o bate-papo foi tão gostoso que passou rápido. Eu quero agradecer a senhora Romilda por ter nos dado essa honra mais uma vez e dizer para todas as pessoas que estão nos escutando que família é além de DNA. Ela é pertencimento, é nosso bem mais precioso, é tudo o que precisamos. E quando ela vem unida de fé, propósito, comunicação, amor e principalmente presença, ela cresce com embasamento, como se tivesse sido construída, né, Dona Romilda? Sim. Em rocha e não em areia movediça. É isso mesmo. É mesmo? É. Pois bem, esse foi mais um episódio do Além do Óbvio com Rose Farias e Carol Chicar, e essa mulher maravilhosa que é muito além do óbvio, né? E eu agradeço a vocês, viu? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Até a próxima.